Fala, meus amigos do Pode Tudo Mais Um Cast. Aqui é o Leandro, mais conhecido como o Negão. E ao meu lado está o senhor Humberto. E aí, Humberto, beleza? Tranquilo? Beleza, Ale, mais uma semana aqui. Hoje para um episódio diferente do que a gente sempre costuma falar de automobilismo, falar de kart. Hoje não tem nada disso. Não? A gente Não. vai falar do quê, mais ou menos? Vamos falar do universo das duas rodas. E não só isso, né? Através da visão de duas Mulheres mulheres. Que- Interessante. que viajam pelo Brasil e também com viagens internacionais. Então, hoje, para vocês, nossas seguidoras, nossos inscritos, e vocês acham que não é possível? Sim. Como diz o nosso amigo Tom Silva, lugar de mulher é onde ela quiser. Onde ela quiser, em qualquer lugar. E é bacana que é um estímulo interessante para a mulherada também que quer andar de moto. E essas- perceber que... Essas aí já estão com passaporte carimba. Eu não sei se carimba passaporte para os países Sim, do sim. Mercosul, mas estão. Tem carimbo? Então, hoje estou aqui com a presença das minhas amigas de longa data, assim. Estou com a Priscila Oi. e com a Olá. Carol. Sejam bem-vindas, muito obrigado prazer. Obrigada. Muito obrigada. E, gente, estamos aqui do Estúdio Casas da Avó. Então, se você quiser um horário para você fazer seu podcast, gravar os seus vídeos, ou aquilo que você quiser, Vídeo aula. videoaula, o Rafa, que é o diretor, gostei de você chamar o Baratinha de diretor, ele é barata, né? É. O Rafa, barata, né? O nosso ditador aqui, o Senhor Ele dos Anéis. organiza tudo, ele que manda na parada toda. E tudo o que você precisar, pode entrar no Instagram. Qual que é o Instagram, Rafa? @Estúdio Casa da Avó com E. Não é isso? É com essa? Ah, então Estúdio desculpa, gente. Casa da Avó. Estúdio Casa da Avó. Pode mandar um direct lá, fazer o seu orçamento com o Rafa. Ele vai explicar toda a estrutura que nós oferecemos para você, que ele nos concede aqui, e vocês vão entender muito melhor. Então, traga seu projeto pra gente, vocês vão ficar super satisfeitos. E também, hoje vamos agradecer especialmente aos nossos parceiros desse episódio especial. Que trouxe umas guloseimas, muito bom pra gente comer aqui. Rapaz, virou meu café da manhã de domingo. Caraca, sério. É o único dia da semana que eu consigo tomar café em casa, Tranquilo, numa boa. tranquilo, em paz, no domingo de manhã. Salgados Premium. E é gostoso mesmo. Não, Não é tá. por causa que Não, tá não sendo é, nosso não é, não é. parceiro e tal, mas é bom mesmo. sabe? Ó, esse aqui tem a nossa assinatura aqui embaixo. Então, para você que deseja fazer o seu evento corporativo para festa, e eles estão com uma novidade agora. Você, donos de bares ou restaurantes que desejam ter uns salgados, eles conseguem te atender aí com, podemos dizer, atacado. Sim. Atacado só. Pra eles poderem ao invés de fazer os salgados lá no seu estabelecimento, já traz um salgado bacana. Pronto. Tal, E ó, pronto. excelentíssima qualidade. Aqui, ó, pena que vocês assistindo aí, vocês não vão conseguir sentir Vocês não o estão cheiro sentindo o cheiro e nem o sabor que nós vamos aqui degustar durante o episódio. Mas, mais uma vez, eles estão conosco aqui e muitos outros episódios. Então, Salgados Premium, só entrar no Instagram deles, que vai estar na descrição também desse episódio. Vamos pra lá, vamos Bora lá, começar gente. E esse obrigado episódio. pela audiência, gente, que vocês estão curtindo, compartilhando. Também curtam e compartilhem esse episódio também. Boa, com e chegou muito, a cada episódio... muitos inscritos, né, Muitos, putz. Gente, só Só agradecer a presença a todos vocês que chegaram aqui agora. Vocês vão ver de tudo um pouco. Episódios de todos os gostos. Às terças, de automobilismo. Sim. E às quintas, As assuntos variedades. diversos. E na quinta-feira vai ter um episódio especial que a gente vai falar logo depois. Isso aí, Robertão. E hoje a gente vai falar, assim, sobre o universo das duas rodas, como eu falei aqui, com duas mulheres que, pô, pra mim, assim, além de amigas, são inspiração para muitas outras pessoas que às vezes tem aquele receio, dificuldade, tudo. E hoje eu vou conhecer aqui aliás, eu já conheço. Agora Eu vou conhecer, vou explorar, É. porque eu tenho medo de moto. Como eu tava falando em off, eu caí de moto e depois nunca mais. Foi até com a moto do amigo nosso, que é o Japa, que é o Riga. Eu fui tombar e falei, não, isso não é pra mim. O negócio é carro. O batismo é a primeira queda. Sem queda não tem E vamos história. perguntar se as convidadas caíram, tiveram uns tombos. Acho que foi a Pri que pegou e falou, desculpa a intimidade, Pri, Sim, Carol, pode. né?
Bom, mas os respectivos maridos estão aqui do lado aqui, hein? Estão aqui. Estão aqui, tá, gente? Estão todos aqui ao lado aqui. No final do episódio vão ter que fazer uma declaração. Puxa. Boa! Eu sei que tem Boa. coisa, eu sei que tem coisa em andamento aí. Tá um processo. Tá um processo. Vamos adiantar esse processo. Bom, Bom, é isso aí. quero saber, vou começar aqui pela Carol. Carol, como que começou a sua paixão pelo mundo das duas rodas? Quando foi? Quem te inspirou? Pai, irmão, tio, tia? Da onde veio? Bom, vamos lá. Meu pai sempre gostou de moto, e aí isso passou para o meu irmão. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, meu pai comprou uma Dream e começou a fazer o bate e volta de trabalho. Então ele ia para casa e voltava. Eu vendo isso, eu falei assim, vou dar uma volta, né? Vamos experimentar dar uma voltinha. Com que idade? 11, 12 anos. 11 para 12 anos? 11 para 12 anos, a idade do meu filho hoje. E aí, nisso, a minha mãe, vendo o meu interesse, vendo que eu tinha gostado da ideia, ela falou assim, eu vou te levar até a oficina do seu pai e lá você vai aprender a andar de moto. E aí, lá era um descampado bem grande, né? E aí, ali eu comecei. Então, eu ia todo sábado, aí eu ia do começo ao fim da oficina. Então, ia e voltava, todos os sábados. Até que um dia eu falei, eu vou dar uma volta na rua. E aí, peguei a moto na rua e foi a sensação do momento. Porque naquela época não tinha mulher andando de moto. É difícil, mas acho que até hoje a gente hoje, vê mais. Hoje tem bastante. Mas só que, assim, é muito mais. Ainda o número de homens é bem superior. Assim, mas naquela época, e assim, eu moro num bairro, não é exatamente periferia, mas é ali na região sul, né, perto do Autódromo de Interlagos. Então ali não tinha nenhuma menina andando de moto. Ninguém andava de moto ali. Muito menos na cidade, né? Sim. Poxa, 11 é E um aí- pouco precoce, né, Carol? 12 anos? Que faz... 12 anos tava brincando na rua, hein? Diego, já sei quem manda em casa já, hein? E aí, ali eu comecei a andar de moto, aí dava uma volta no quarteirão, aí meu pai acabou deixando a moto em casa, porque ele já tava começando a ficar numa certa idade, aí eu falei assim, eu vou ficar com a moto pra mim, né, então eu vou pra cima e pra baixo. E aí meus primos iam lá, então a gente ficava brincando de andar de moto. Aí comecei... Brincando de noite. O que você fazia na infância? Andava de moto. Andava de moto, é o que eu conto pra todo mundo. Nem brincava de boneca, era moto mesmo. Era moto mesmo. E aí ia pra cima e pra baixo, sem capacete, muitas vezes, porque naquela época não tinha tanta fiscalização assim das polícias, né? Então, eu ia, por exemplo, do meu bairro, que era ali no Jardim Lala, eu ia até Santo Amaro, às vezes, sem capacete. Então, começou assim. E aí, depois eu aprendi a andar na moto que tinha a embreagem, né? Porque a Dream é aquela... Semi-automática. Semi-automática, então... Tem foto, desculpa te interromper, Carol. Não tem Não? foto dessa. Essa daí foi Não. uma que eu comprei depois. mas foi você- a minha primeira moto, essa daí. Mas você não mandou a foto da Dream por quê? Porque não tem fotos. Ah, não tem esse registro. Naquela época Não quase tem. não tinha também, Não, né? não Eu tinha acho- celular naquela Eu acho época. que ela escondeu. Eu tenho uma foto que tá revelada, tá na casa da minha mãe, mas também não consegui pegar. Mas é só essa foto também. Tem eu e uma menina na garupa. Vou mandar uma mensagem pra sua mãe se ela consegue mandar a foto da foto pra gente. A foto da foto. Já pensou? Interessante. Bom, e Vou aí? deixar ela quieta que ela já tá É. tarde, já deve estar dormindo. É o desespero da Carol. Não mostra essa foto. Então, aí eu comecei a andar com a moto que tinha embreagem, né? Era uma fanzinha, a gente acabava pegando emprestada dos meninos que tinham comprado moto, acho que eu tinha uns 15, 16 anos. Aí uns meninos compraram uma fanzinha assim, a gente pagava pra eles, eles queriam tomar cerveja, eu falava assim, te dou 10, 20 reais, você deixa eu ficar 1 hora com a moto. Então a gente alugava a moto, eu e uma amiga minha, Letícia, Olha se ela só, já assistir esse só no podcast, ela vai lembrar disso, a gente dava um dinheiro pra eles e ficava andando por ali de moto. E aí essa moto vermelha foi minha primeira moto. Já começou a Já foto. comecei Volta nessa. naquela foto ali, que eu não vou deixar de fazer aqui. Volta aqui na foto, Rafa. Essa daí. Olha aí. Essa moto me levou para muitos lugares dentro de São Paulo. Eu rodei muito com ela. E nessa época eu era fã de escapamento esportivo. Não só esportivo, mas aquele conhecido como canela. É. Se você puder voltar naquela outra foto,
mostrando a Não, parte mas do essa tá escapamento. legal pra você deixar. Você era da gangue do Ranta Tan Tan Tan. Eu era. Vida louca Eu total, era hein? dessa gangue. Olha só, hein? Hoje, olha. Ai, olha, ainda bem que as acho que coisas fazia mudam, um- né? Olha, Acho que Diego. fazia um barulho, né? Fazia um barulho. Tá Ó, nesse convertida. escapamento, eu pedi pra eles cortarem aqui essa parte do turbal aqui e coloquei um cano. Então, ele vinha num cano direto aqui. Só eu tinha uma moto assim lá no bairro. Então, Arte do seu irmão. também. Ele que me vendeu esse escapamento. Seu irmão, ele tem uma loja, não é? Ele tem um desmanche. É, então. Aí, ó. Ele manja de muita coisa de moto. Ele manja. E você, Pri? Eu, Como começou? foi em meados de 2007. A Pri eu posso falar um pouco porque eu acompanhei meio que o começo dela. Porque quando eu conheci a Pri, foi quando eu comprei minha primeira moto. Não, o Bertão também anda de moto, né? Andava, né? Pensa como era legal, ele desse tamanhão todo numa burgueminha. Minha primeira moto foi uma Burgman. Pensa como era. Era uma Burgman. Meio, assim, ficava um grandinho, né? Não, é que a história era o seguinte. Eu vou desculpa aqui. Não, Por que relaxa. você não trouxe as suas fotos também, pô? Mas Eu ela tenho mandou duas foto com fotos, ele. mas é engraçado que eu tenho poucas fotos de Deixa eu moto. ver se minha mãe consegue pegar a foto. Porque, ó, meu pai nunca suportou, nunca gostou de moto, porque meu irmão já teve acidente. E logo eu, filho mais novo, quando eu falei que ia comprar moto, foi tipo assim, demorou um processo até dar Os certo. mais novos conseguem quase tudo, né? Então, mas assim, é que, pô, Castelinha. eu já falei, pai, trabalho em tal lugar, eu trabalhava na Zona Norte, pô, eu tinha que andar 15 minutos, era muito complicado. Aí, eu lembro que eu tinha visto uma moto na época, acho que era uma Lander. E aí, quando eu mostrei pro meu pai, não, eu vi a Burgman primeiro, aí eu falei, pô, mas por X mais na parcela, pô, eu mudei rápido. Aí quando eu falei pro meu pai que eu mostrei, eu falei, pai, é igual aquela. Aí meu pai olhou e falou assim, não era essa que você me mostrou, vai ser aquela primeira que você falou. Aí eu falei, pronto, se ele falou a primeira, ele já aprovou a moto. Eu falei, não vou, agora descontraria ele. E aí eu comprei a primeira Burgman, mas foi uma escolha do meu pai, não foi nem tanto minha assim mais, né? Foi o que deu pro momento. Eu falei, não vou questionar isso, que já conseguiu. E aí foi na mesma época, quando eu comecei, a Pri tinha acabado de começar no universo das duas rodas, e eu acho que os primeiros passeios nossos, assim, não foram muito diferentes, assim. E né? sempre gostou de moto também, Pri? Não, Não tão precoce quanto a Carol? não. Eu nunca nem imaginei que ia andar de moto. Nunca nem sonhei pilotar. Nunca imaginei. O que aconteceu foi o seguinte, lá na época, em 2007, uns 20 e poucos anos, eu queria sair, ou eu pedia o carro da minha irmã ou do meu pai. E os dois ficavam, não. Aí não conseguia. Falei, tá bom. Aí minha irmã começou o processo de tirar carta de moto. E aí ela comprou uma IS, tirou a carta, aprovou, na primeira prova ela já foi aprovada e tal. Só que daí ela começou a treinar na rua de casa, e aí ela caiu e não quis mais saber da moto. Encostou a moto. Encostou a moto ficou lá na garagem. Eu falei, um carro eu não consigo comprar, mas eu consigo comprar uma moto. Aí eu falei, meu pai, me ensina a andar de moto. E não sabia que meu pai andava de moto. Porque ele nunca andou de moto e nunca teve moto. Só tinha o carro. Então eu nunca nem sonhei nisso. Nunca. Aí quando eu falei assim, bom, eu consigo comprar uma moto, vou tirar a carta de moto então, né? Sim. Aí eu peguei e fazia as aulas na rua, moro nessa saída. Aí eu fazia as aulas na rua com a moto da minha irmã. Só ficava ali, primeira, segunda, rodando mesmo no final da rua, que era só a volta, assim, né? Aí um dia tava um calorão, eu ia na casa de uma amiga minha, eu falei assim, eu pedi meu pai me levar de carro, né? Eu falei assim, não, de carro não, eu vou de moto pra lá. Aí ele falou assim, se você conseguir tirar ela do lugar, você vai, mas você não vai tirar do lugar. Eu falei, tá bom. Tá me duvidando? Eu falei, você tem certeza que se eu tirar ela do lugar eu posso ir? Ele falou, tenho. Eu falei, então tá bom. Aí eu fui, troquei de roupa e tal, peguei a moto. Quando eu sentei na moto, eu falei, meu Deus do céu, eu vou atravessar o bairro. Subida, descida, lombada, semáforo, cruzamento. Eu nunca tinha saído da minha rua. Eu falei, vou, né? Fui. Cheguei da minha amiga toda empolgada, né? Não deu 5 minutos, ele chegou atrás com a minha mãe de carro. Você chegou, tipo aquela cara, né? Tipo assim, Já que deu você chegou, então você volta, porque eu não vou vir buscar a moto não, você vai voltar. Eu falei, beleza. E naquela semana eu já fiz a matrícula na autoescola e já era. E que moto que era, você lembra? Era uma Yes. Yes. Aí, só que daí eu me apaixonei pela Burgman. Eu falei, quando eu tirar a carta, eu vou comprar a Burgman. Daí eu comprei a Burgman. Aí, meu pai me incentivou em tudo. Depois, ele foi comigo nas aulas, foi comigo lá no Detran treinar o processo lá, né, tal. Percurso. E aí, no primeiro dia de aula, o que aconteceu? Você falou que tem uma história. Ele estava sentadinho lá vendo a aula. Não sei se você sabe, para fazer aula tem um percurso desenhado no chão. Sim, Então sim. você faz o 8, você faz a prancha, faz as voltas lá tal, passa
acho que os cones, né? Uhum. Uma coisa assim. E aí tinha 2 carros parados, assim, bem na curva aqui, assim, e tinha 2 carros parados. Então, pra você fazer essa curva, você tinha que fazer mais fechada e tal, né? E aí ele falou assim, esses carros, filho da mãe, atrapalhando aí o percurso, né? Tinha que alguém cair e bater nesses carros. Quando ele terminou de pensar isso, tinha que alguém cair e bater nesses carros, quem cai? Eu. Você. Aí, quando ele pensou isso, que ele me viu Pensou cair, ele falou, pensou forte. puxa vida, não tinha que ser ela. Aí eu caí e quebrei o dedo. Aí Isso fiquei foi um na mês sem aula? aula. Foi Você numa tinha aula falado que convencional ou era na Na prova primeira final? aula. Ah, tá. Ufa. Eram 2 aulas seguidas. Na primeira eu caí, aí eu continuei a segunda aula com o dedo só assim, né? Pra parada assim, né? E continuei a segunda aula. Só que não tava doendo nem nada, só que no dia seguinte ficou inchado e roxo. Eu falei, ai, vou ter que ir no médico, né? Aí fui, aí tinha quebrado, daí fiquei um mês sem aula, voltei, fiz mais 2 aulas e já fiz a prova, que naquela época não era obrigatória todas as, acho que 15 aulas, né, 15 agora? aulas. Não era obrigatório. E aí já era. Aí quando eu consegui, que passei, que chegou a moto e tal, aí eu falei pra ele, eu quero participar desses rolês que eu vejo nas estradas. Aí ele falou, você é louca, porque meu pai é policial, né? Isso aí é pros caras ficar roubando vocês. Eu falei, na época era o Orkut, eu falei, se eu achar um grupo, você vai comigo? Aí ele falou assim, tá bom, vai, eu vou. Aí eu achei o grupo lá da Emburgman. Aí o primeiro rolê foi pra Itu, na Fazenda de Chocolate. No primeiro dia tava uma chuva, uma chuva, uma chuva, uma chuva. Eu falei, pronto, agora ele não vai querer ir, já era, rolê, esquece, né? Esse Essa- tá na essa foto tela aí, mesmo? ó. Cadê? Não é essa foto aí, mas é uma dos rolês que a gente fez. E aí a gente ficou um ano participando desses rolês aí, meu pai indo com a gente. E também pega experiência também, né? Ali, meu pai juntou ali É comigo. uma galera, hein? Ah, era uma galerona. Pô. O maior evento, o maior passeio que a gente fez, acho que foram 60 scooter, uma coisa assim, não foi? Eu era um dos integrantes aí. Pô, Cadê esse daí? por sinal, Você tem, tem que, Bertão? tem Cadê? que... Não, não tô aí porque Mas essa tem a foto com o Beto essa aí. foto só é perfeita graças a mim. Porque foi eu que tirei a Você que foto. tirou a foto. Ah, Ah, então você era o fotógrafo na época da vez. nessa vez fui, né? Mas, pô, a gente sabe o que que era bacana? Porque você tenta imaginar um passeio com... Ah, putz, nossos passeios tinha, tipo, pelo menos tinha no mínimo umas 20, 30 motos. Era No mínimo, grande. mas assim, os passeios grandes tinha Aí, ó. Esse foi de Paranapiacaba. Caraca, a gente. E assim, pô, aí falava, a Burgma Amarela era o Fandangos de rodinha. As pretas andavam mais. Tinha essas histórias. Mas era engraçado que eu lembro, assim, várias vezes que a gente tava andando, a gente tava na estrada e fila indiana, tudo bonitinho, alinhadinhos, um atrás do outro, respeitando, andando na rodovia. E aí, quando a gente chegava em algum lugar que fazia a parada, alguém chegava assim, nossa, eu vi vocês passando, eu tirei foto, filmei. Tipo, o pessoal que passava de carro via a gente. O pessoal curtia demais, porque é uma coisa, era muito diferente, Porque, né? mas assim, não tinha muito igual tem hoje em dia, esses grupos de moto, né, naquela época. Era bem menos. E não tinha muitas scooter, muitas opções de scooter, né? Ah lá, o Beto tá lá atrás. Ah, lá no Aí era o final. Ibira Motopoint. O Ibira Motopoint. Que Aí era o dia mais desejado da semana. Era um encontro que tinha... Era um encontro que tinha Toda semanal, terça-feira. né? Toda terça-feira, que era no ginásio do Ibirapuera. E é onde se reunia todas as tribos De pessoal De scooter motociclismo. a É. aqueles... triciclo. Não, tinha de tudo. tinha os de mobilete. Também. A galera fazia, tipo, aquelas choppers de mobi. Tinha umas com caveira, muito... Mas todo mundo se entendia ali, ó. Bons tempos aí. Pô, olha, ó. Todinho, Marcão, Kleber. Klebert. Pô, você O não Ari. foi vida louca, hein, Bertão? Não, sempre fui mais sempre fui mais centrado. Ó, eu sei que essa moto era minha por causa da mochila ali na frente, ó. Mas ó, bons tempos. Carol, seus primeiros passeios são mais recentes. São. Depois que eu conheci o Diego. O Foram Diego, pra quem não sabe, gente, ele tá aqui É. sentado ao meu lado. O Diego é meu compadre, é amigo de, sei lá, 15 anos. Ele não é bom de Ah, matemática, não. tem que especificar isso também, gente. Mas é muito simples, é só você conta. Quantos anos vai fazer sua filha? Viu como é? Não sabe a idade da filha também. Ficou pensando também. ó. Mas o Diego é meu amigo aí há uns 20 anos. Então, eu tinha 18 anos. É isso aí, 20 anos. Pô, É, mas 20 Goara já declara totalmente a idade. Né? Putz, me entrega. É? Eu tô a muito perto dos 4.0. Ah, é isso aí, pô. Mas o Diego é meu amigo
há 20 anos e é meu compadre e é o marido, o atual marido da Carol Da aí. Carol. É, A Carol que manda na parada. sim, E tem revelação final. revelação final. O Olha, bicho tá suando aqui já. Só botando o pilho, Beto. É, mano. Isso é demais, hein, cara. É, vai sair caro. Mas conta pra gente aqui que foi o seu. O Rafa vai ficar ali, vai ficar andando um pro outro ali, ó. Mas o que você fez? Você lembra do primeiro passeio que você fez? Bom, com a Fan, eu cheguei aí pra praia. Eu fui até em Itanhaém e voltei. Nunca fui mais que isso. Já com a Phaser, quando eu troquei, né? Quando eu conheci o Diego, eu já não estava mais com a Fan. Já tinha pegado a Phaser 250, aquele novo modelo, azulzinho e tal, que agora tem uns outros modelinhos mais novos. E aí... Isso, esse daí foi a primeira viagem. A gente foi pra Campos do Jordão. E nem frio na barriga, nem nada. Tranquilo pra viajar de moto. Ó, não tinha nem jaqueta, não tinha nem tênis de andar de moto. Só uma pergunta. A primeira viagem você só fez depois que você conheceu o Diego? Depois que eu conheci. Ah, não sabia. Achei que você ia. Essa daí foi uma pro litoral sul. Litoral norte, desculpa. E aí, essa primeira viagem de Campos do Jordão, eu nem sabia quantos quilômetros ia ter até Campos do Jordão. Ele só me falou assim, vamos? Eu falei, bom, vamos. Porque quando eu comprei a moto, eu falei, eu vou viajar. Eu não vou mais ficar só de rolezinho no bairro. Então, eu quero sair. E aí, quando a gente se conheceu e tudo, eu falei pra minha mãe, eu falei assim, ai, mãe, eu conheci uma pessoa e eu vou andar de moto. Minha mãe, como assim? Você vai sair de moto com essa pessoa? A gente nem conhece. Eu falei, é com grupo. Essa com pessoa grupo. é o Diego. Essa pessoa é o Diego. Eu falei assim, é com grupo. Aí ela ficou mais tranquila e tal, e a gente foi pra Campos do Jordão. Dá o quê? Uns 200 e pouquinhos km. Eu reclamei, daqui até lá. Fora a serra pra chegar lá, né? Sim. Subidinha. E eu subi aquilo de burro, irmã, meu. Eu lembro que a moto ficava... Chora, não né? ia. Daí, até chegar lá, eu fui reclamando. Reclamei, Mas falei assim, um monte, porque... só um detalhe. Vocês foram numa moto ou não? Não, ele foi na dele, eu fui na minha. A gente Tá. sempre viaja assim, cada um na sua moto. E aí, eu reclamei porque eu nunca tinha viajado, então, assim, eu não tinha noção nenhuma do que era estrada. Não tinha noção de nada, de distância, de tempo, de cansaço, nada. Só De fui. dor. De dor. Mas é cansativo. Dependendo, Mas por causa da moto ou condição de estrada? Qual que é a dificuldade? Depende do cenário. Depende de tudo. De É tudo o um pouquinho. clima, Depende é a do seu posição da condicionamento moto. físico, da sua mente também depende. Ó, a parte ruim da minha história. Peraí, só uma perguntinha. Qual o máximo que você já andou de carro? Quanto que você já rodou de quilômetro? De carro, né? Acho que uns 500 quilômetros, acho. E não ficou cansado? Pra caramba. Então, Cansa. a moto, eu acho que é muito pior. Por causa que o carro você ainda tá confortável ali, toda, Você né? consegue deitar um A pouquinho, moto sentar não. mais de lado. A minha maior quilometragem acho que foi 1.100, né? A gente fez mais ou menos? No dia. No dia. Num dia. É uma pernada, hein? É puxado. É uma pernada. É umas horinhas. Ó, eu vou te falar assim. Eu perdi. O primeiro lugar que eu fui de moto foi pra Aparecida. Mas depois disso eu perdi a conta de quantas vezes eu fui pra Aparecida de moto. Mas eu lembro que de Burgama, a primeira vez, tipo assim, foi uma promessa que eu fiz. Mas é mais cansativo também, né? Nossa. Dessas em scooter, assim. Eu acho que É que ela quanto não menor a desenvolve moto, mais muito. cansa porque não desenvolve. Imagina, um passeio a 70, 80 por hora. É. Tipo, não tinha. É, tipo, faz de conta, faz uma viagem de, sei lá, Fusca e faz uma viagem de, sei lá, que carro confortável. Uma BMW, uma X11, uma, né? Sim. Não tinha muito o que fazer. Eu lembro que, tipo assim, eu acho que no mesmo dia, assim, eu peguei todos os climas, assim, de São Paulo. E chegando. Eu acho que o pior é o calorão. O Também problema concordo. da moto é isso aí também, né? Chegando Frio, lá, eu peguei, tipo, Não, frio eu acho que é melhor. Eu peguei Frio uma melhor? chuva muito forte que, tipo, doía a mão. Mesmo estando de luva, assim. Eu falei assim, nossa, foi uma promessa muito bem paga, assim. Essa foi com todo o louvor. Mas, assim, perrengues, que vocês passaram de perrengue, assim? A Pri. Acho que a Preta vem bem mais que eu. Ah, então. Poxa, Cada viagem é um, né? Ó, eu acho que o pior foi agora, recentemente em janeiro, no Chaco Argentino. Ali acho que foi o pior de tudo. O Chaco Argentino são quantos quilômetros mais ou menos de reta? 500 km. Uns 500 de reta. Só reta, mais nada. Reta aí, desculpa, deserto do lado. Esqueci o nome. Alessandro. Alessandro. O Alessandro também sempre no agito. Sim, Junto. sim. A gente faz uma viagem longa, lógico.
bem programada antes, igual essa que a gente fez em janeiro, né, lá para Atacama e pro Uni. Foram 8 meses mais ou menos de planejamento. Caraca. 8 meses. É E terrível. vendo rota, eu chegava, às vezes, eu mostrava a rota para ela, falava, de novo, você tá vendo a rota? Não, tem que ver a rota, tem que ver onde tem posto de combustível, tinha trecho lá que com 400 km. sem Põe o posto de micro mais perto combustível. dele aqui. Não, só. Sim? Melhorou? Deu? Não vai melhorar? Não, É, não vai qualquer coisa captar eu muito. falo, então, Não. se for. Não, pode falar. Então, e lá é muito quente, muito quente, muito quente. Acho que a gente pegou uns 30 e poucos graus, né? Que a gente falou e a gente reclamou do calor e o frentista falou: "Ih, aqui chega a 46". 46 graus. Ó, pra você ter uma ideia, aconteceu Quente. 3 coisas. Queimou o Alforge da moto, eu mandei a foto pra você. Eu não tinha entendido, achei que era a jaqueta aqui. Não, que é o você tinha Alforge. queimado. Por quê? O Alforge tava em cima do escapamento. O sol ficava batendo no escapamento refletia pro Alforge e o Alforge Essa queimou. daí, Rafa. Sim. Olha lá. Olha, pra quem tá de casa vai tá vendo já. Mas isso como que queimou? Então, o Alforge tava em cima do escapamento, o escapamento ia refletindo A luz, né? a luz do sol ali, que é cromado assim, sabe, o escapamento. Ficou E aí funcionou queimou. como se fosse uma lente. É, isso. Como se você pegasse Uma lupa lá. É, isso. Queimou. É extremamente Minha quente. calça, tava de calça jeans preta, minha calça queimou. Como se eu tivesse jogado Cândida. Queimou. Nossa. Eu cheguei no hotel e tirei a calça pra tomar banho, então, que eu olhei assim a batata da minha perna com a calça jeans tava queimada. Nossa. Tava É quente. muito quente, é muito quente. O pneu chegou a quanto? A 40 e pouco, né? A pressão do pneu. Libras, eu ia falar justamente isso. A A gente tá tinha ali que pra ir tirando. 32 libras, chegava a 40. A gente Então de tinha que parar. 32 libras vai pra 40 por causa da mudança do clima. Sim. Temperatura. Por causa do calor. A moto sofre também com isso, né? Tem muita história de muito motociclista que desmaia lá por causa do calor. E vocês encontram muita gente na E estrada? assim? estoura o pneu também, por causa disso. Se a gente encontra o Chaco argentino. E qual que era o destino final de vocês? Aí a gente já tava voltando já tava indo pra Foz. Quando a gente tava no Chaco, já tava Tem voltando foto pra Foz. dessa parte aí, Pri? Do Chaco, não. Porque tá tão quente, a gente nem tirou foto. Já tava Ó, tava a cada tão posto de, estressante. a cada posto de gasolina que a gente parava pra abastecer a moto, a gente comprava uma garrafa de 1 litro pra cada um de água. Era bebendo 1 litro, mais um Gatorade pra hidratar e a água jogando no corpo. A gente abria a jaqueta assim e jogava por dentro pra refrescar, porque era muito quente. Aí é no Uyuni. Onde? Aí é na Bolívia, no salário do Uyuni. O máximo que eu conheço é o litoral daqui. Isso não- Tudo isso aí é sal. Já. Então, a gente não pegou quando chove, fica como se fosse um espelho aí. Interessante, né? Só que a gente pegou seco. Tem. E o destino de vocês era final, Bolívia? Bolívia. É. Então, pra vocês chegarem na Bolívia, vocês passaram por Uruguai, Argentina, o Chile e a Bolívia. quantos quilômetros? Na total deu quase 11 mil quilômetros, né? E quantos dias? 25 dias. As férias. É, As férias, tipo as assim, férias. a bunda cansada de... O começo da viagem foi bem puxado. No primeiro dia a gente saiu de São Paulo, né, Pirituba, até Passo Fundo. Então deu 1.000 e poucos quilômetros. Aí, a gente começou na segunda, no sábado a gente já tava em Santiago. Mas a posição da moto cansa muito mais que carro. Sim. Co- Sim, qual que- É, comparando. cansa muito mais. Só fazer uma média, assim, vocês puxam a média, a estratégia de vocês era quantos quilômetros por dia? O máximo foi 1.000. Então, Vocês calculam uma média, assim, mais ou menos? Sim, porque a gente deu prioridade de ficar mais dias em São Pedro, de Atacama. São Pedro do A Atacama. gente ficou 6 dias lá. Pra conhecer o máximo de passeios possíveis. O Baratinha Porque- foi, né? Atacama, né? Porque a gente pensa assim, é longe, óbvio. Raramente a gente vai voltar pra lá daqui 2, 3 vezes, né? Vai ser, acho que no máximo uma, pelo cansaço e tudo mais, né? E o gasto. Então a gente tenta aproveitar o máximo que dá. Então a gente fez uma programação pra ficar a maior parte do tempo lá em São Pedro. Não fizemos os passeios de moto, a maioria da galera vai fazer de moto. A gente fez com agência local. Estando lá, existe um passeio pra galera que... Que quer ir de moto. Tem vários lugares que você pode ir de moto lá. Tá. Só que é terra, eu odeio andar na terra. Ah, e depende da moto que você tá também, tá, tudo. E na van é muito mais prático, você vai dormindo, você vai ouvindo a explicação da guia, você vai fazendo amizade. Sim, você precisa de mais Todo- dias. Todos os Resumidamente. passeios a gente conheceu um brasileiro. Tinha gente tudo quanto é
lugar, assim. Tinha gente do Canadá, tinha gente do Japão, tinha gente dos Estados Unidos. Meu, E receptividade da galera lá com vocês, com motos de São Paulo? Porque eles veem tranquilo? os argentinos, meu, todo lugar que a gente parava na Argentina, perguntava, tá indo pra onde? A gente falava, boa viagem, não sei o quê. Os argentinos super legais. Os chilenos e os bolivianos já são mais restritos, já são mais na deles. Uruguai também, são bem simpáticos também. A gente acabou a gasolina no Uruguai, a gente parou a moto, já parou um cara. O que aconteceu? Não sei o que. Daí a gente explicou. Não, vamos ali, eu levo vocês pra pegar a gasolina. Tem e tal. foto dessa parte aí? Da gasolina? Também não. Eu vou fazer só uma pergunta pra saber se vocês tiveram problema. Vocês duas. A Carol também fez uma viagem. Você foi pra Argentina, não foi? Eu fui. Você fez, Aham. fez Eu e qual? o Diego, a gente. Fez Mas divisas, não foram- foi? Não foram. Não. Aí é os Não, caracoles. juntos não. Acho que eu fui primeiro e você foi depois disso. O caracoles é no Chile. Mas aí é. Nossa. Só que, diferente da Serra do Rastro, que também é cheia de curvinha assim, é uma estrada bem larga, então não dá medo. Assim, dá medo porque não tem proteção, tá vendo? Sim, mas assim. A maioria das estradas lá fora não tem guarda-rei, proteção, igual tem aqui. Não tem sinalização. Tá, se a moto quebra aí, tem socorro? Tipo, um exemplo. A gente fez o seguro da Porto, que cobria lá fora. Só não cobria na Bolívia. Legal. Fizemos também o seguro saúde, que cobria lá fora, só não cobria na Bolívia. Bacana. Fizemos. Na Bolívia não cobre Não muita cobre coisa. nada. Mas A qual Bolívia é o não cobre problema? nada. Não sei. A Bolívia, não sei se você sabe também, pro turista é mais caro tudo. A gasolina é mais cara pro turista. Se você vai entrar em algum parque, tem que pagar ingresso mais caro pro turista. Você e o Diego vão saber me dizer. Eu acho que eu tava com o Diego em alguma vez. Acho que, faz tempo isso, hein? Eu acho que uma das primeiras vezes que o nosso amigo Piru, ele foi pra Atacama, Foi. ele falou que teve um problema de combustível, que ele não conseguia comprar combustível. Eu não lembro aonde foi, se foi na Bolívia, Tem alguma muito coisa. posto que a gente chegava e não tinha combustível. Não tinha ou não vendem Não pra tinha, brasileiro? não tinha. É, porque ele fala assim, o pessoal vê a placa e tal, e ele... Não, na Bolívia dizem que tem. Nós não passamos por isso, mas na Bolívia dizem que tem alguns postos que não vendem pra turista. É, pra você ter ideia, esse nosso amigo, ele já foi, acho que, pro Atacama, quantas vezes ele já foi? Tipo, virou um passeio que o... Tipo, eu acho que, tipo, É. ele tem uns 5, 6 amigos dele lá que, tipo, Ele passou o ano passado, né? é quase anual que ele vai, não vou dizer. Do Peru. É, Ele passou lá na mão depois que ele desceu do Peru? acho que Não são lembro. 4 ou 5 amigos. E, tipo assim, eu lembro que uma das últimas vezes que eu encontrei com ele, assim, tava conversando, ele falou isso aí, ele teve que comprar... Eu não lembro qual foi o país, comprou gasolina num, tipo, mercado negro, assim. Tipo, vai... Meio que escondido. No Uruguai a gente pegou assim. Aí ele falou assim, vai na casa de uma senhorinha que mora Você ali, compra ela que gasolina. vende No gasolina. Uruguai aconteceu isso. Aí ele falou assim, pô, chegou lá, era uma senhorinha mesmo. porque não quer vender pra estrangeiro É. ou brasileiro. Então, não sei. Não, no nosso caso, quando a gente chegou lá no Uruguai que ficamos sem gasolina, a gente procurou posto igual tem aqui, a gente não achava. Tava muito longe. E aí acabou a gasolina, eu falei, e agora? E a gente levou o galão, mas o galão tava vazio. Porque a gente achou que ia ser fácil achar Perrengue. no Uruguai. Tipo né? assim, achou que ia ser como o Brasil. Tem tudo que tá escrito, tem um posto, né? Então, aí depois disso, que acabou a gasolina no Uruguai todo, a gente só andou com um galão cheio. Mas fala assim, quando vocês calculam, a Carol eu conheço um pouco melhor ela, porque ela calcular negócio com ela, meu Deus do céu. Precisa estar na prevenção. Meu, Se ela tiver faz, uma vírgula ela faz o cálculo da Virginiana. viagem dela na HP. Não, taurina. Taurina? Ela Pô, faz tem o alguma cálculo, coisa em virgem aí. ela faz o cálculo da viagem na HP. Na calculadora HP, tudo, meu, ela é detalhista a esse Bem ponto. regradinho. Quando você Não. calcula a viagem, claro, vocês duas aí têm a previsão, vamos fazer a parada em tal cidade, tudo. Mas os postos, nem sempre o posto de gasolina que tava ali, talvez ele vai estar lá Sim. aberto, ou horário. Vocês colocam tudo isso dentro do cronograma? Não, e tem até um ponto nisso daí que eu tive que aprender. Por quê? Eu tinha muita mania de rodar até o combustível acabar. Parabéns. Então, assim, Quando começava a acabou, piscar. o objetivo agora, foi né? alcançado. Quando começava a piscar, eu falava assim, agora tá na hora de abastecer. Tanto que às vezes a gente para, aí ele falava assim, meu, tem 3 pontinhos, vamos abastecer. Eu falava, não, vamos rodar mais um pouco, ainda dá. Não, mas tudo bem. Mas vamos fazer o seguinte, a autonomia das motos de vocês são diferentes. Sim, Então,
Mas aí eu aprendi isso no caminho, né? Tipo, rodando, eu falei assim, não, então tá na hora de mudar isso aqui. Então, antes de viajar, eu faço lá a planilha, eu olho onde tem os postos perto. Se não tiver e a gente resolver parar antes, aí a gente abastece e segue viagem. Mas eu dou uma olhada, assim, quando eu coloco lá no Google Maps, no lugar que vai parar, eu dou uma olhada nas coisas que tem em volta pra saber. Tipo, o hotel você já se calcula mesmo pra Sim. ficar mais estruturado. Aham, eu já até reservo antes também de sair. É que moto também é mais fácil em certo ponto, mas só que se a moto se dá qualquer problema, acho que pior que carro, né? Pra manutenção. Depende Não. do que for. Depende do que for. E do que você tem e com quem você tá. Se eu parar, acontecer qualquer coisa com a moto, comigo, sozinha, eu não vou fazer nada, seguro. É seguro. Se eu parar e estiver com ele, que já tem noção de mecânica, já aí ele é. resolve. Ai, gente. Eu acho moto Você mais... só vai sair daí quando você arrumar minha moto. Ô, Rafa, você falou que queria colocar um vídeo de qual que era? Mas diferente dela, eu não sabia nem com quantos quilômetros a minha moto acendia a reserva. Tá. Porque eu sempre parava pra abastecer a cada 150. Independente de onde eu tava. Mas você 150 sabe hoje a abastecia. autonomia da sua moto? Hoje eu sei, lá na viagem de janeiro, lá pra Atacama, com 202, 203, ela acende a reserva. Meu, o lugar é muito bonito, hein, meu. Aí é Santiago. Nossa, da hora a imagem, né? Chile, a mão do deserto. Aí lá já é São Pedro das Lagunas, lá de Sal. E quem escolheu o roteiro, Pri? O roteiro ele fez. Ele fez o roteiro e eu fiz os passeios. Aí então a gente divide, porque senão é muita coisa pra um só, né? Então ele fez o roteiro, que ele gosta de ver mapa, eu não gosto. A aula de geografia não era a sua favorita? Não. Eu gosto do Egito, o que eu vou fazer, o que eu vou conhecer, então eu fiquei com essa parte. Então, O negócio é colocar no Waze. Ô, olha, a parte Aí de ele- gastar ficou com a Pri. Pronto, só fazer o download do mapa. Aí ele falava, a gente vai parar tantos dias em tal lugar, tantos dias em tal lugar. Eu falava, então, em tal lugar a gente vai conhecer isso, em tal lugar a gente vai conhecer aquilo. E aí eu ia fazendo essas Não, partes. da Carol não preciso nem dizer que ela organiza, ela planeja onde vai e tudo. O Diego só é o Só com acompanhante. dinheiro ali. A só com diferença é dinheiro. que se a moto parar, o que você faz? Seguro. O É, Diego não vai resolver. Não vai. Eu tento. Para, mas Aí ele, ó. ele vai na onda e fala, não, Não, vamos vou defender. tentar. Ele lava a sua moto muito bem, Sim. cuida muito bem Não, e calibra ele chegou, e calibra o seu pneu. Sim. Então essa parte você, Essa parte eu não tenho. Não é que nem o E troca Alessandro, que é pastilha mecânico. também. ó, viu? Hã? Não é que nem o Alessandro que é mecânico. Não, Não. não. Mas pô, agora ele vai aprender a fazer, vai fazer um curso de mecânica no Senai. Claro, poxa. Já tá se adaptando já. Tô desmontando e montando. E pra... Ô, Rafa, manda uma foto da Carol aí pra ela. Você não rastro da serpente. E o Diego que filmou? Foi. Pilotando e filmando? Caraca. Eu Parabéns, hein, ensinei. cara? Que progresso, hein? Ó, meu amigo, tô orgulhoso de você, hein, cara. Achei que era a GoPro que tava. Não, foi ele. A gente anda testando. É. Esse foi indo pra viagem Poxa, de bonito Foz. também, hein? Cara, Essa foi a maior viagem que a gente fez. que essa foi pra onde? Foi pra Foz. Foz, Argentina. A gente entrou um pedacinho só, né? Deu uma volta lá dentro. Depois desceu pra Ametista, A Gramado. Ametista do e Sul é subiu muito legal. O que é ametista? Ametista do Sul é uma uma cidade. De onde? Do Sul. do Sul. Rio Grande. Rio Grande do Sul. Tudo de ametista. A igreja principal da cidade é com paredes de ametista. O lugar de onde faz o batismo da criança é de ametista. Tem restaurante dentro da caverna lá com um monte de mesa de ametista. É muito legal. É, o Brasil tem muito lugar rico de paisagens, né, meu? Sim. E eu vou falar assim, faz tempo que eu parei de andar de moto, mas assim, o que encanta, pra quem não tem muita noção, assim, talvez vocês vão concordar, eu já fiz diversas viagens que eu fui de carro e fui de moto. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Moto é uma coisa Ah, que, mas é uma outra tipo, perspectiva também, né? Você tá na moto, tudo Ó, muito amplo, né? a última viagem que eu fiz de moto, por sinal foi com o Diego, a gente foi pra Campos do Jordão. A Catarina azul, né? A Catarina azul tá a Catarina branca do Leão. Isso. Foi E... a última? Não, depois a gente foi com o Eric. Foi com... A gente foi com o Eric. Foi pra Campos do Jordão também. Foi Campos do Jordão. E tipo assim, eu já fui diversas vezes pra Campos de moto.
pra Aparecida, eu fui de moto, Monte Verde, Extrema, é um lugar que eu bati, assim, não tem nada a fazer, vou lá fazer. Meu, e assim, ir de carro, ir de moto, a moto ela te dá algumas sensações que você pode passar 10 vezes no mesmo lugar de carro, que você passar de moto, você fala assim, como eu nunca tinha visto isso? E isso não tem a paisagem igual esse seu vídeo aí, que Sim. tipo, é surreal. Eu sinto É saudade. engraçado que, assim, até os cheiros você sente diferente, né? Por exemplo, você passa no ponto de ônibus de motos, vai, 7 horas da manhã que a galera tá indo trabalhar. Você sente cada perfume de carro, você nem tem noção de que vai ter aquele cheiro. Indo pra Brasília, a gente passou num lugar que tinha cheiro de café, o outro tinha cheiro de salgadinho, outro era de miojo, não era? Cada estrada tem um cheiro. Um exemplo, essa foto, por exemplo, se tá de carro, você tá de carro, você vai tirar uma foto de dentro de carro e tá ótimo. Mas não, de moto você quer parar no lugar, às vezes você volta pra um Sim. determinado ponto, fala assim, eu vou parar a moto aqui e tirar uma foto da moto. Ou então você vídeo acorda vai mais cedo embora. pra poder passar ali com a moto pra tirar foto. Tem... Ou às Tem vezes essas você coisas. deixa ele ir, fica ali parado e fala, não, vou tirar foto, pode ir embora enquanto eu tiro foto. A gente Eu fui com o Leandro. O Leandro fala que foi uma viagem de lua de mel, porque a gente foi pra Morretes. É uma cidade bem que só tinha casal lá. Vocês foram de casal diferente. Eu e o irmão do Diego, a gente foi lá. Aí eu levei ele pra conhecer Curitiba também, quem não conhecia. Essa foi antes de ir pra Foz. Tipo Foi a assim, primeira um start. viagem maior, que eu fiz, que a gente fez no caso. Perrengue você teve, Carol? Não, nenhum. O único perrengue... Além de carregar o Diego? Ah, não, teve o perrengue do RG, né? Porque a nossa ideia era descer até Foz, aí a gente na Argentina. Era descer até Foz, e aí eu queria rodar pelo menos uns 400, 500 quilômetros dentro da Argentina, né? Eu falei, eu quero ter essa sensação de andar em outro país. Eu fui com passaporte, eu levei RG, eu levei carta verde, eu Carteirinha fiz da tudo. vacinação. Não, até isso, porque precisava para entrar, né? E aí preparei tudo dele, falei para ele, leva o seu RG. Ah, mas eu não sei onde tá. Eu, providencia o RG, vai tirar o RG. Não, mas dá para entrar com a CNH, não é possível, dá para entrar. dá pra entrar. Absurdo. Um absurdo. Aí a gente foi, tudo, chegando lá, perguntamos pro cara do hotel, o cara do hotel falou assim, ó, se você entrar na Argentina com a sua CNH, pode ser que você vá até o outro ponto, porque a gente ia sair no Rio Grande do Sul, perto da Ametista. Você pode chegar até lá, e o cara mandar você voltar, aí você vai ter que voltar esses 400 quilômetros e sair por onde você entrou. Poxa, 400 km pra ir, 400 km pra voltar é um dia, né? Aí Perdido. eu falei, meu, eu vou perder um dia da viagem, já tinha hotel alugado em Canela. Não dava pra cancelar, já tava pago. Falei, não tem como cancelar e não tem como trocar os dias, porque já tava na época de Natal, né? A gente foi em novembro, então a cidade tava lotada. Falei, não tem como. Aí ele ainda falou, não, você vai e eu fico. Falei assim, eu não fui sozinha, né? Então deixa pra outra vez. Aí a gente acabou não andando lá. Nossa, eu não queria estar na pele dele, que esse garoto deve ter escutado. Escuta até hoje e ela lembrou hoje que vai escutar. Olha que você... Tá vendo? Você devia ter Diego, vou te levado dar o uma RG. oportunidade agora, no episódio, de você se desculpar. Já fala uma data que você vai levá-la pra lá. Ano que vem, né? Ninguém tá vendo ainda. Aí, ó, tá bom. planejando Já tá planejando. Agora já chegou meu RG novo. Já saiu a RG novo? Já, depois de muita briga. Não deve ter escutado pouco, Ó, você consegue imaginar, Lê? já dá pra perceber. Não. E aí, você teve seu momento de, já tá aí familiarizada com as câmeras. Conta pra gente o que Já. foi isso aí. Esse daí foi logo quando eu peguei a moto, foi em 2021. Tinha uma equipe do Bike Consulting, eles estavam fazendo uns O que o takes. Bike Consult faz só pra... É uma empresa que procura motos boas para as pessoas comprarem, né? Tipo uma Compras e vendas. consultoria de compra e venda. Quero comprar uma moto, Aí você contrata eles, Contrato eles eles. vão lá e... busca uma moto que eu desejo. Isso. Ah, legal. Daí eu tinha acabado de pegar a moto e eles me chamaram para fazer um vídeo para contar como que foi a troca da Phaser para a troca da CB e aí a gente fez algumas fotos lá também. Pô, foi a garota bem propaganda deles. Foi. Show de bola. Rafa, o que você tem aí pra dizer aí? Pô, algo que eu falei no início, não perguntei. E quedas com moto? Olha, eu tive no primeiro dia de aula. Depois eu tive várias com a Twister. Porque eu esquecia o... Como chama aquele negócio que põe no... A trava de disco? Ah, Eu colocava a trava de disco e esquecia. Aí eu punha a primeira, quando eu dava, que a trava coisava, aí eu caía. Mas assim, parada só. Nunca tive nenhuma queda rodando. Rodando. E na viagem, que a moto escorregou na areia. Aí eu vi que ela escorregou, soltei ela e deixei.
Graças a Deus, só... Vai embora. Já caiu, Carol? Já caí, acho que umas 4 vezes. 2 com a Fan 150, uma com a Phaser e uma com a Dream. Mas tudo coisa tranquila. Cortou aqui, né? Tive que levar ponto, cortou a perna. Mas foi tranquilo, né? Ah, tranquilo. Escoriações Só uns pontos. Bati Só no levei uns carro, o carro me pontos. derrubou. Ah, Só levei mas uns quase pontos. desmaiei, Foi no trânsito, mas- foi no trânsito. Meio que vou... Sim, eu ia de Interlagos até Barueri todos os dias, então dava 50 quilômetros, era sujeito a isso, né? Ah. Nunca caí na Marginal, mas já caí na Castelo, já caí lá no Tamboré, Só Castelo. mas nada muito grave, graças a Deus. Eu Sim, sim. Tenho medo, mas... Quem anda de moto e nunca caiu ainda não tá ainda assim. Mas é que eu não foi falo. batizado. É o que eu falo pra todo mundo, assim, né? Tem que ter o medo constante. Sim. Ah, mas Sim. tem que ficar em Entendeu? alerta, né? Tem que ter o medo constante. Porque quando você perde o medo, você acha que nunca vai acontecer com você e aí que as coisas acontecem. É. Então, eu sempre respeitei a questão do universo duas rodas, assim. Porque quando você perde o medo, aí já tem tudo pra dar errado. E todo motociclista brinca que tem 2 tipos de motociclista, motoqueiros, que já caíram e os que vão cair. Então, É questão de tempo. Mas a questão de assim, uma moto menor e uma moto grande, a moto grande é mais difícil você ter qualquer tipo de dificuldade, queda ou qualquer coisa? A moto grande você tem mais controle ou não? Ou não tem nada a ver? a moto, no meu caso, que eu sou pequena, minha moto eu fico na ponta do pé. Então, só é mais difícil, tipo, em terreno irregular ou pra manobrar ela. Mas, geralmente, eu desço dela e manobro com ela, tipo, assim, não no pezinho, assim. Sim. Mas, andando, a moto, tanto a pequena quanto a grande, é leve, É É tranquilo. normal, é como se fosse uma bicicleta. A maior dificuldade que eu encontro é no peso mesmo, né? Sim. Porque se ela tombar pra Pro segurar, É, não dá. E quando, dependendo do que você vê que vai tombar, o melhor é soltar mesmo. É. Então, é bom você já ter uma protetor de carenagem, essas coisas assim. Eu tinha na cabeça que uma moto mais robusta era mais fácil, talvez, de dirigir, assim. A BMW, por exemplo, a 1200, ela não é tão pesada. Você olha assim, a moto é grande, mas se você subir nela, ela parece Uma moto... Ela é Andando- levinha, andando, ela não é aparenta, levinha, né? não aparenta. E o peso ela é super todo. confortável. Foi uma das maiores emoções que eu tive, assim, foi andar numa BMW. Acho que poucas vezes. O único problema das Big Trail é que são visadas, mas elas são super confortáveis. E como vocês lidam com isso, entrando nesse assunto, assim, desagradável, mas não podemos esquecer? Verdade. Os roubos Olha. de moto. Tenho muito medo. Até a gente parou de andar um pouco, assim, de circular pela cidade e tal, por conta disso. Eu sofri um assalto com meu filho, com o Vini, com a Phaser. Foi perto de casa, então chegou 2 motoqueiros. Eu achei que eram amigos do bairro e tava chegando em mim para brincar. Tipo, pra, sei lá, fazer eu parar com a moto, alguma coisa assim. E aí eu tentei sair. Eu falei assim, eu vou sair, né? Porque é do bairro, estão brincando. E aí eu vi que não era porque um deles entrou na minha frente e veio colocando a mão na ignição da moto. E aí ele falou pra mim, olha, desce, eu vou levar. E aí meu filho atrás travou, ele não conseguia descer e Nossa. ficou travado. E ele gritando, falando... Cara, eu vou chutar tudo. E ele gritando, falando, vai, desce. Eu falei assim, não vai, espera ele descer. E aí eu gritei com o cara, eu falei assim, não, agora você vai esperar ele descer. Você vai levar a moto, mas você vai esperar ele descer. Aí eu virei pra ele e falei, filho, desce, vai pra calçada e fica lá quietinho. No que ele desceu, eu já desci e o cara foi embora. É triste. levou a moto. Eu, infelizmente, não com moto, mas com carro. Minha filha pequenininha na creche. Eu saí do carro com ela, pequenininha. 2 caras vieram me abordar, ela no meio das minhas pernas com medo. Nossa, é horrível. Você já sofreu algum assalto, Pri? Tentativa. Tava saindo do serviço. O ruim é que, assim, a saída do serviço é sempre o mesmo horário, né? E aí, meu pai sempre falou pra tentar fazer caminhos diferentes por causa de ser sempre o mesmo horário. E eu sempre tentei, mas eu tava numa escola nova, num bairro novo que eu não conhecia. E era meio quebrada. Eu falei, eu não vou ficar andando aqui à toa, que vai que eu me entre em algum lugar pior, né? Sim. E eu lembro que nesse dia eu tava saindo, eu tava com a Twister, eu tava saindo e aí, tipo, muda de caminho. E eu falei, Sempre tem um Intuição, aviso. pra que eu vou mudar de intuição. caminho se eu não conheço? Vai que eu vou pra um lugar pior, né? Muda de caminho. Falei, não, dessa vez eu não vou te ouvir, não, vou embora. E aí eu fui embora, nunca fui embora numa subida, assim, bem, né, íngreme.
E aí eu tava na moto já andando em movimento e 2 caras na calçada. E começaram a gritar, para. 2 caras, eu na moto, vou adivinhar que é comigo? Pra mim, eles estavam brigando entre eles e mandaram parar, né? Fui embora, continuei subindo. Aí no meio da subidinha, assim, o cara foi pro meio da rua, apontou a arma e me puxou pelo colete. Eu falei, agora que eu não paro mesmo, porque se eu for parar, eu tô embalada. Eu vou parar lá na frente. Vai que ele acha que eu tô fugindo, então eu vou terminar de fugir. Aí eu abaixei. Eu lembro que eu abaixei, assim, o corpo. Eu tava com o protetor de coluna, mais o baú, abaixei e acelerei no máximo. Cheguei nesse dia, acho que em 5 minutos em casa. Minha mãe falou, nossa, mas você já chegou. Aí eu pus o pezinho no chão, pus o pé no chão. Ai, tentaram me roubar. Ai, já era. É uma situação que, infelizmente, pra quem anda de moto em São Paulo é... É porque é difícil, né? Moto É constante. muito visado, né? Demais. Sim. Né? Ainda Tanto mais que a gente Honda. evita até rodovia. Eu, por exemplo, não gosto de andar na Fernão Dias. Também Não não. gosto. Tem alguns locais aqui em São Paulo Que é pra mais, quem- mas em que é mais função de manjado, né? abordagem e tudo mais. É visado, assim. Se puder evitar, o máximo que eu puder evitar passar por ali, eu vou evitar. Eu também. Passo. Fernão Dias, a Dutra. começo da Fernandinha, Vila Galvão ali. É. Ali é, É. é perigoso. Ali- Se eu Horários, precisar pegar né, por Fernão Dias, eu exemplo. vou por Mariporã, que já sai lá na... Já sai lá em Sim, cima, é. então. É. Horários também. Não, sim. Volta de Quando- domingo, quando- por exemplo. Quando você tem que andar de moto em São Paulo, você tem que fazer tudo um planejamento, assim. Quando eu tinha moto, eu tinha uma regra, assim, às vezes tinha alguma coisa pra fazer à noite, eu saía do trabalho às 6 horas da tarde, eu voltava em casa, guardava a moto, pegava o carro e ia de carro se eu voltasse, porque eu falei, meu, se eu for de moto e ter que voltar, tipo, 10, 11 horas da noite, meu, tipo, já volto preocupado, tudo, mas aí tem que se fazer de cada forma, assim. É o duro que perde a liberdade também. É, né? exatamente, né? Sim. O Rafa, aqui que você tinha uma foto aí que você ia... Essa aqui é a gente, na Argentina. A gente só passou a imigração, né, pra dar um oi. E voltou, não pôde nem andar lá dentro. Vai até Porto Iguaçu ali e voltou. É isso. É a divisa. É a divisa. Uhum. É a primeira cidade. Só pra falar que tinha entrado. Levei o passaporte, levei tudo. Que eu falei assim, vai dar uma carimbada ali, né? pra E os dar- argentinos são super gente boa. É São. mesmo? Nossa, tem outra história Você pra é te na contar canastra. sobre eles. É, conta Esse agora. rolê aqui, rapidinho, só te Tá. cortando. Esse rolê aqui, a gente foi pra Capitólio e a gente queria fazer a canastra, né? Andar na canastra. Meu sonho sempre foi andar em cima das montanhas, né? Não sei porquê, eu sempre eu olhava para as montanhas e falava, eu quero estar lá em cima e tal. E aí a gente foi, subiu as montanhas, andamos acho que uns 60 quilômetros lá em cima e de volta. Em cima, para As chegar serras até são o 30 topo. quilômetros? É 28. Você vai andando em cima das montanhas mesmo, até chegar uma cachoeira, na Cascadanta. Rodamos o dia inteiro, nunca mais. Mas é Na terra percurso pura. difícil. Aham. Terra pura. E a Eu gente, no pulo nesse pedaço começo... de terra. Morro de medo. Eu também pulo. Eu pulo. Não, mas eu acho que você tem esse problema. A moto também, A moto, né? Não sim. é própria pra... Judia da moto e... É. Da coluna, você chega destruído. E aí foi E pra você tá- comemorar meu O aniversário. pneu era pneu misto ou não? Não. O pneu misto ajuntou um pouco, eu coloquei pra ir pra É, viagem. então, mas eu acho que a moto, assim, se tivesse com uma Big 3, Sim. talvez você ia sofrer Não, aí muito menos. seria né? tranquilo, sim. É. E aí, você tá fazendo aniversário? Tava fazendo, 31 anos. Você levou isso? Eu levei, mas eu trouxe de volta. Todo mundo pergunta, bexiga, lá no meio do mato. Eu falei, eu trouxe de volta. Não é nem isso. Não é questão de trazer de volta. É questão de que você vai com ela vazia. Pra trazer ela cheia, dependendo do que você vai levar. Não, pra mas a gente pôr ela. estourou. A gente estourou ela lá e colocou na bolsa. Aí, que lugar foi? Foi lá também? Foi na canastra. Canastra e Serra do Rio do Rastro. O que vocês gostam mais? Eu prefiro a Eu não canastra. conheço a canastra. Eu amo a Serra do Rastro. É lindo demais. Não, olha, tem que visitar. Você vai subindo, e subir, porque descer não tem muita graça. Você vai subindo, cada curva assim, parece que você vai entrando na mata, assim, sabe? É uma coisa, eu pelo menos tenho essa sensação. E quando é muito bonito, eu não consigo só ver e não chorar. Eu também. A gente compartilha das mesmas coisas, É então. lindo demais a Serra do Rastro. Vocês já foram quantas vezes? 2. Eu já fui 2 também. São próximas? Não. Não, né? Ah, canastra é Canastra é Minas, Minas, É né? Minas, Canastra não é Minas. tem tá nada a certo? Santa ver, Catarina, não, que é a Serra do A Rastro. do Rio do Rastro tem alguma coisa perto, né? Tem a Serra do Corvo Branco, Corvo Branco. É isso. que é Corvo horrível. Horrível. Branco. De paisagem ou de trajeto? Trajeto, cheio de pedra, terra, lama. No final dela é só pedrinha, aquelas pedrinhas que a moto fica derrapando, sabe? E eu nem tava com pneu próprio, eu tava com um Diablo Rosso.
Nada a ver pra pedrinha, assim, essas coisas. Eu não consegui ver o visual da serra, só ficava olhando pro chão, assim, descendo em primeira e Aí- segunda. E também fica tenso pra caramba a Sim. viagem, né? Fica. Na Serra do Rio do Rastro, você precisa também contar com a sorte de pegar um bom tempo lá, né? Sim. Vocês pegaram? Peguei no Peguei. segundo dia. No Na segunda primeiro vez. dia, não. No primeiro dia, assim, na primeira viagem que a gente foi, não. Na segunda, sim. Ô, Rafa, Aí deu pra ver. você acha que você consegue, só pra quem não conhece, pegar alguma coisa da Serra do Rio do Rastro? Acho que eu mandei uma foto que eu tava... Você tem foto aí? Tem uma foto que eu tô em pé. Ah, é verdade. A Carol tem uma foto ali, ó. Eu fui uma vez com a Twister e depois agora com a Essa Gladys. primeira foto ali, não. Essa de cá, do seu lado direito. Isso. Tem essa Olha a e paisagem, tem uma Lê. que tô em pé. Que o pessoal de casa aí já vai estar. Mas é um dos lugares que eu tenho uma imensa vontade de conhecer. Nossa, vale a pena. Nossa, a imagem é bacana, né? Vale a pena. Tava limpinho, limpinho. E é um lugar, todo motociclista de verdade Tem que ir tem até que lá. conhecer esse lugar, né? E eu sou um Nutella que eu não conheci. Mas e moto, Humbertão? Não mais? Ah, tem paixão, mas falta tempo pra andar de moto, cara. Quando eu vendi minha moto ficou 3 meses parada sem usar, porque eu não conseguia desfrutar mais. E aí mudou as prioridades, mas putz, é uma coisa que a proteção do meu celular é uma paixão que eu tenho. Então, tá aqui, todo dia eu olho pra ela aqui, eu mentalizo. Uma hora vai acontecer. Ai, sem dúvida. A moto ou você ama ou você odeia. Não tem Sim. meio termo. Ô, Rafa, tem alguma foto? E a próxima meta? Viagem longa. Da Carol e da Pri. E aí? Hoje a gente tava, inclusive, discutindo isso. Eu falei pra ele, meu sonho é ir em Cafayate. Conhecer ali a Argentina e tal, andar ali por dentro mesmo. Mas ele quer ele quer subir pro norte, né? Do Brasil e tal, dar uma volta lá no calor. Eu falei assim, não Vamos queria ver se muito. vocês sabem que lugar é esse aí. Isso aí é onde vai o barril lá do... Não, mas qual o nome? Não é as Cataratas do Iguaçu. Não, do Iguaçu não é. É. Salto de Yucumã. É a maior queda longitudinal, 1.800 metros. Do lado de cá que eu estou é o Brasil, o lado de lá é a Argentina. Só que você tem que ir na época de seca, senão você não vai ver essas quedas aí. Ah, tem que estar baixo. Se você vai em nível. cheia, cobre tudo isso aí, ó. Caracas. É muito bonito o Salto de Yucumã. São 15 quilômetros de estrada de terra para chegar lá. Depois você faz uma trilhazinha. 15 quilômetros, mais uma trilhazinha pequena. Essa trilhazinha é sempre assim. Eles Não, a falam trilha é 10 pequenininha minutos, mesmo, né? mas quando você vai A ver trilha é meia realmente hora, uma pequena. hora. O problema mesmo é os 15 quilômetros de estrada de terra. Mas é lindo demais. Valeu Vale a pena. Salto de Yucumã é outro lugar que você tem que conhecer. E o seu próximo plano? Seu próxima viagem, destino? Pra esse ano, o Espírito Santo. E pro ano que vem, a gente quer fazer o Nordeste todinho. Em julho. Aí sim. Nossa. E é quilômetro, hein? Poxa, já tô cansado já só de Só de- escutar ela falando. Ó, mas minha- a gente ainda a minha- tá cansado da viagem de janeiro. A minha coluna não aguenta mais, cara. Cara, mas tem que ter pique, porque na moto eu acho que tem uma certa Tem que ter dificuldade por pique. causa da A gente coluna. volta de viagem, eu volto falando, eu não vou mais andar. Não vou, porque eu tô cansada. Não, A gente brinca E aí, também, a gente quando fala, quando a gente fazer essas loucuras, você fala, não. mas é uma coisa bacana, assim. Um exemplo. É uma parada que você sente o cansaço e o arrependimento quando você chega. Quando Sim. chega, assim. Porque durante, tipo, não é tão... É diferente o cansaço, né? Você É. sente o cansaço do dia. Quando eu tava com o Lê, que a gente tava lá em Morretes, a gente dividiu o hotel lá, chegou um casal. O casal, ele absolutamente falou assim, vocês estão rodando há quantos dias? Não, mora onde? Eles moravam aqui na Zona Leste. Eu falei assim, a gente saiu, fazia tipo uma semana. Eu falei, mas pra onde vocês estão indo? Não sei. Eles começaram a andar e tipo assim, a gente andou 700 quilômetros hoje, amanhã a gente sai
E fala, mas e aí, vocês não reservam hotel? Não, é sem rumo mesmo. Só vai. Aí você fala assim, pô, Encontro que der pra dormir ou qualquer coisa. exatamente, ele falou assim, entro na cidade, abasteço, veja onde tem um hotel, ficamos, sempre tem um mercadinho que vende uma roupa, uma camiseta, uma calça, uma cueca, e a gente não leva nem mala, compra tudo na hora e só Nossa. troca. Aí eu falei, isso é É uma coragem. É bem roots mesmo. Não, Coragem. um casal super, tipo, de boa, assim, tipo, curtindo mesmo, sem rumo, sem pré... Quando Cara, pretende voltar? Quando a gente cansar. Homem ainda é mais tranquilo, mulher ainda tem os... É. maquiagem e tal, uma coisa. Um casal... Maquiagem na viagem, assim, dependendo da viagem, Difícil. nem ligo muito. Mas o problema é roupa mesmo. Banho Produto de adequado. Cabelo. Não, imagino na estrada, né? A poeira, toda aquela coisa bacana vindo pro cabelo de vocês. Ah, mas A normalmente... gente sempre prende, né? Eu, por exemplo, eu ponho prendo e um coloco a lenço. balaclava. Mas normalmente, elas, eu acredito, tá? Que vocês vão... A vaidade fica pra quando vocês chegam no hotel, que aí vocês vão sair pra jantar, tudo Sim. e tal. Mas na moto, né, meu? Na Teve moto, uma viagem do ano passado, que a gente foi pra Pomerode, ano retrasado, sei lá, quando foi? Enfim. Não me lembro. Tava, lá em Pomerode é uma cidade mais úmida, né? E a gente pegou chuva. E eu uso tipo um lenço, né? Que cobre o cabelo pra não ficar batendo com o vento. Quando eu cheguei lá, a gente pegou chuva, o lugar é úmido. Quando é úmido, meu cabelo já fica horrível. Quando a gente chegou lá na cidade, ao invés de ficar isso tudo de cabelo, tava aqui, ó, de tanto nó. Eu fazia assim, ó, o cabelo não descia. Eu falei, meu pai amado, como que eu vou tirar esses nó? Pensa, desse tamanho, ele tava aqui, de nó. Nossa. Então, são coisas que, tipo, vocês É. não prevê, mas acontece. Acontece. Sim. os- Rafa, tem mais alguma coisa pra você mandar pra gente aí? Hoje o episódio foi rápido, hein? E vocês têm algum detalhe que vocês acham interessante para poder mostrar pro pessoal de casa que vocês podem aconselhar ou motivar as mulheres a andarem de moto? Um detalhe? Alguma coisa interessante? Porque dificilmente a mulher é desbravadora com moto. Existem muitas mulheres que andam de moto, Sim. mas não como vocês que querem fazer viagens mais longas, essas coisas assim, né? É que eu acho que assim, a maioria tem medo. E a maioria, dependendo das amizades ali, fica tipo, faz só isso mesmo e tal. Não sai Não tem do tanto seu... incentivo, Não né? sai da sua zona de conforto, né? Sim. Tem eu conheço muitas que têm medo. E eu falo, não, vai mesmo. Às vezes, assim, tem umas amigas minhas que não pega corredor, não pega estrada de terra, não pega isso, pega aquilo. E às vezes vai com a gente, às vezes acontece de chegar a ter estrada de terra, chegar e tal, tudo parado e ter que pegar corredor. A gente fala, vai, mas sim, vai. A gente vai ficar parado aqui perdendo tantas horas só porque você vai pegar corredor. Você vai pegar corredor, mas você vai pegar devagar e consciente. Se você vê que não dá, a gente para, espera. E a gente sempre espera, né? Teve uma viagem que a gente fez pra Aparecida. E aí tava mais duas amigas minhas. E tava um frio que a gente nem imaginou que ia estar esse frio todo. E a gente olhou, uma delas tava sem luva. Eu falei, não, vamos parar, que a gente anda comunicador, né? Aí ficou ou eu ou ele na frente e as outras pessoas no meio, pra gente não se perder. E a gente vai se comunicando. Aí eu falei, para que ela tá sem luva e tá ruim, né? Tá muito frio. Aí ela até falou, nossa, primeira vez que eu saio com alguém, assim, tipo, um grupo, que se preocupou com o bem-estar do outro, sabe? A gente tem que incentivar, mas também não pode forçar muito. Sim. né? Sim. Vai com medo. Eu morro de medo de estar de terra. Às vezes ele fica ouvindo um monte de eu falar, você está de terra, não sei o que lá. Mas eu vou. Choro de Coitado raiva, do de medo, intercomunicador. mas vou. Mas desbrava, né? Mas ajuda bastante os seus companheiros que dão apoio, né, em tudo, né? Também. Sim. Ter companhia para essas viagens mais longas. Sozinha eu nunca fiz nenhuma viagem, nem tenho coragem. Eu também não. Mas tá bom, Sozinha, não. agora a pergunta aqui quem tá em casa e o objetivo. Quando vocês vão fazer uma viagem juntas e, pra quem tá nos assistindo aqui, as duas vão levar vocês junto com elas. Não sei, vamos Vamos, pensar aí. vamos Aí. pensar, vamos marcar. O episódio ele tinha um propósito, assim, incentivar mais as mulheres a participar desse universo das duas rodas aí, né? Como a gente traz aqui semanalmente Sim, sim. muito mais mulheres pro kartismo. Aí. E assim, e deixar o machismo de lado, porque a gente ainda enfrenta bastante, principalmente no Sim. mundo das duas rodas. Imagino. Nessa viagem que a gente fez agora, a gente parava no posto de gasolina.
Se ele tivesse ou no banheiro ou pagando alguma coisa, tipo, não tivesse lá na moto junto comigo, você via que as pessoas queriam falar, comentar, perguntar de onde era, não sei o quê, mas ninguém falava. Aí quando eles chegavam, falavam com ele primeiro, pra depois falar comigo. Sim. Às vezes era a cara de bravo dele. Era o medo. Você tem que olhar amplamente pra todo o cenário. Mas assim, isso em todos os países, né? Aconteceu isso. Todos os países. Foi. Todos. Porque não é uma coisa tão comum assim, a gente... Não é coisa natural, assim. E não alguns é frentistas, comum. quando eu tirava o capacete, eles olhavam, tipo... Nossa, é uma mulher, já ouvi muito isso. Nossa, é uma mulher. E é uma coisa tão simples, né? Porque a mulher hoje em dia, ela tem tudo, tem acessibilidade a tudo. Ela é muito mais rápida do Sim. que o homem, não tem nem o que discutir. Tanto pra aprender, quanto pra ensinar, quanto pra tudo. Nós estamos em 5 aqui, você vai insistir? Sim, eu mesmo? Sim, eu vou. Tudo funciona na mão da mulher. Se você jogar alguma coisa que ela vai conseguir fazer. E a moto é uma coisa tão simples, é uma coisa tão gostosa de você aproveitar a vida, de você curtir. Mais, né? Sim, Isso. de você esfriar um pouco a cabeça, É. de você conseguir colocar as ideias no lugar, de você conseguir parar para pensar, para olhar uma paisagem, sei lá, esquecer dos problemas da casa, os problemas de trabalho. Então, assim, é a melhor, para mim, é a melhor coisa que... Uma terapia. Eu É uma brinco que eu terapia. ainda não surtei por causa da moto. Porque daí você tá muito assim, vai pegar a moto pra passear. Então, mulheres de plantão, moto, tira qualquer Tira. tipo Isso. de Tira. problema. Você esquece. Você esquece. Esquece E até olha assim, do marido que pisa na bola. Principalmente. Vocês estão vendo, né? Olha só, Vamos gente. fazer o seguinte, vamos fazer um episódio futuramente com vocês e elas vão ficar aí no lugar de vocês. Vamos virar o jogo isso daí. Não, eu falo que, tipo assim, eu já fiz até viagem sozinho. Tipo, eu falo assim, meu, eu preciso sair, pegar e ir. E, tipo, meu, realmente é uma coisa pra descansar mesmo. Gente, queria agradecer aqui, então eu quero que vocês mandem aí os agradecimentos. A Priscila que tem uma fotinha aí que o Rafa, Tenho. que ela queria o agradecimento especial. Ó, vamos, quer ver? Né? Pode ser, mas não era essa. Vai mais pra frente, mais pra frente. Não mandou, Beto? Poxa, Não tá lá, não. não é possível que eu fiz isso? Não é possível. Não, mas tá fácil aqui. Que... Não. Calma aí, gente, me perdoe. Tá aqui, ó. Ó. Carol, você tem a oportunidade de selecionar uma foto aí do encerramento, porque o... Do encerramento? Pra quem você queria dedicar esse episódio? É que o Rafa colocou a foto do Mozão, mas o Mozão ia fazer por último. Mas como agora o Mozão vai ter que fazer a declaração pra você, então o encerramento vai ser diferente. Ele vai fazer o encerramento, né, Diegão? Eu? Ixi, o bicho tá até suando já. Tá nervoso. Queria que você estivesse vendo o rostinho dele. Tipo, o que que eu faço? O que que eu faço? Ele tá tentando ler lá. Pega um no Google. Mas o repente é muito melhor. Ah, é, né? Do coração. Do coração, do fundo do coração. Diego, por favor. Chegou a sua hora. Colocando sem ajuste, hein? Caraca. Não, mas o Rafa, o Diego é meu amigo, então ele tem com- crédito. Ah, ele compadre, desconta pô. comigo, Aí, compadre. papai e mamãe. Ai, que lindas. Embora eles achem eles achem que falta um parafuso. Quando eu falo, vou pra tal lugar, falta um parafuso na sua cabeça. Estão sempre me apoiando em tudo, né? Por incrível que pareça, quando eu falei que ia pra Atacama, os dois não falaram nada. Com as outras viagens que é mais perto, ele fala, você é doida rodar tudo isso? Falta parafuso na sua cabeça, tem merda na cabeça. E essa, eles não falaram nada, ficaram até apoiando. Me ajudaram também. Mas acho que sabe que isso te dá vida, né? Então acho que isso é. Os pais querem isso, né? Independente da idade do filho,
e tudo, querem que seja feliz, que explore Sim. mesmo a vida. Eu brinco com eles, que quero ter história pra contar. E isso é muito bom. Seu Essa é a sempre- melhor parte. Seu pai sempre foi o maior apoiador, né, meu? Sim. Putz, desde quando, assim, ele tava lá, mesmo nos passeios ainda, você... Hoje mesmo eu tava conversando com o Todd, e aí ele falou que quando foi o primeiro passeio da gente, né, lembra que eu comentei, que ele falou que isso era armadilha pra roubar, né, as pessoas. E aí o Todd Ele via a gente como comentou- mau elemento. Não, imagina o seu pai como um policial. Até ele também. conhecer. Então, Até ele conhecer todo mundo, né? aí o Todinho comentou que no primeiro passeio ele foi no banheiro e meu pai já tava no banheiro, e daí ele viu meu pai mexendo na cintura, não sei o que e tal, né? E sempre com uma bolsa assim e tal. Ele falou. Aí ele falou assim, perguntou pra ele: deixa eu perguntar uma coisa, o senhor é policial, né? Ele falou. Aí ele falou que não era, né? Ele, não sei o que, então, não, porque você tem uma postura, não sei o que tal. Aí ele falou assim, não, sou ex-policial, né? Aposentado e tal, né? Aí ele pegou e falou assim, não, mas eu tô aqui pra proteger minha filha, né? Não sei quem são, não sei quem, mas aí ele falou, mas você não conta pra ninguém não, tá? Aí, tipo, ele viu, né? Ele falou, tô armado só pra proteger minha filha, porque eu não sei quem são, mas você não conta pra ninguém, deixa só entre nós. Aí o Todinho brinca que falou assim, não, mesmo que você fosse ladrão, não ia contar pra ninguém. Não, seu pai sempre foi uma pessoa sensacional. Ele parece gente boa, cara, semblante tranquilão. Tanto é que quando a gente ia nos rolês, todo mundo falava, seu pai vai, né? Tipo, eu... Já pegou amizade. Ele era o principal, assim, ele tinha que estar presente, né? Sim. É, Tem cara de brincalhão também, tem. né? E agora? E aí, Carol? Da minha mãe, se não fosse por ela, não estaria aí andando de moto hoje. Talvez não teria conhecido o mundo, né? Porque foi ela que me incentivou. Esse daí foi um rolê que ela deu depois da gente passar por alguns apuros com a saúde dela. E aí teve uma passeata aqui em São Paulo de um presidente. E aí ela gosta muito desse presidente e quis ir. Aí você fez isso pra sua mãe. Aí eu fiz isso por ela. Eu falei assim, se você quer ir, então a gente vai. E eu coloquei ela na garupa, a gente deu a volta lá na passeata E e você sai ela de- acompanhou. não, Ela com tem a sua mãe na garupa? 69 anos nessa passeata. 68, 69, por aí. Tá. E vai fundo com você. E ela foi. Bacana. Ah, isso que é. O bacana de tudo isso é a união da família e as histórias boas pra contar. Sim, Eu falo colecionando momentos. É. sim. Nunca vou me esquecer desse dia, da alegria por dela mais poder simples andar. que for, Sim, você fez uma vontade dela. sim. Isso não tem preço. Meninas, muito obrigado Não, o prazer é nosso. por ter aceito o prazer é convite, compartilhar por um ter pouquinho estar aí. aqui. Pô, passou rápido, mas... Não, e outra. Próximas viagens, por favor, se vocês puderem, a gente conta com a presença de vocês pra desbravar. Então, por favor, façam vídeos pra gente das viagens e... Marca o Pode Tudo no Instagram. Pode por favor. deixar. Pode deixar. E os respectivos também. Vamos virar o jogo agora. A hora da revanche. É. Precisam Você acha contar- que a gente vai deixar quieto esse negócio? Precisa Nunca. contar a história. Nunca, nunca. Tem muita gente pra trazer do universo das duas rodas, assim, tipo, poxa, a gente precisa trazer muita galera que tem muita história, assim. Então, Tem. é... O peru mesmo, né? Pô, Contar a história dele de quando ele quebrou a perna. então, Peru, aqui, ó, já que você vai acompanhar, eu sei que você vai assistir aqui, você é o nosso convidado aqui pra gente fazer um Pode Tudo Mais um cast com vocês aqui, junto com eles dois que estão nos acompanhando aqui. Então, eu queria agradecer imensamente, mais uma vez, a presença de todos vocês, por terem contado, compartilhado um pouquinho dessa história muito bacana. Que vocês viajem bastante, viajem juntas e tragam novas mulheres para o universo das duas rodas. Gente, direção sempre consciente aí, respeitando todos os Sim. limites. E vamos para cima. Lê, obrigado mais uma vez, meu irmão. Então, Valeu. Rafinha, Carol, tamo junto. Pri, muito obrigado. Alessandro, Diego. Obrigada a Obrigado. vocês. Ó, o Diego escapou da declaração agora, mas na próxima Mas na próxima vai colocar a cara para fazer. vai trazer essa. Valeu, Rafa. Galera, brigadão. Curta, comenta, compartilha. Valeu. Tchau. Valeu, tchau.